Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cris Pereira e hoje, na aula 31, vamos dar continuidade ao estudo sobre Gil Vicente e o teatro popular, iniciado na aula de ontem, não é? A nossa sequência didática ficou. Vamos lá? Juntos? Muito bem. A professora Juliana, ontem, convidou vocês para ir ao teatro, não é? E agora eu convido vocês a se sentarem nas cadeiras do teatro, a fim de que nós possamos iniciar o nosso show. Vamos lá? Sendo assim, os objetivos da nossa aula de hoje são contextualizar o pensamento humanista, visto nas aulas 29 e 30, revisar as características do teatro vicentino, né? As características vistas, estudadas na aula 30, e tratar da obra selecionada da produção teatral de Gil Vicente, na obra Alto da Barca do Inferno. Assim como vamos corrigir os exercícios da página 86 e 87, que se referem a esta obra. Quais são as nossas obras de referência? Nós temos aqui a literatura brasileira em diálogo com outras literaturas e outras linguagens, né, do Ilha Cereja, e um livro de consulta que nós utilizamos, além de alguns sites, o Arte Literária, Portugal e Brasil, da autora Cleni Beleza de Oliveira. Pessoal, eu trouxe para vocês aqui, vou colocar os óculos, trouxe para vocês aqui um mapa mental que trata do humanismo. Então, nele, depois vocês vão ler com mais calma, nós encontramos o conceito de humanismo, o contexto histórico, os principais humanistas, as principais características do humanismo, autores e obras. Há uma referência aqui a Fernão Lopes, né, o cronista, os principais humanistas, e vamos parar aqui em Gil Vicente, que é o nosso objeto de estudo hoje. Vamos conhecer hoje, então, o pai do teatro português, né? Que escreveu obras como O Alto da Visitação, O Velho da Horta, trabalhado na aula passada, O Alto da Barca do Inferno e Faça de Inês Pereira. Muito bem. Vamos conversar um pouquinho, revisar um pouquinho mais sobre o humanismo? Então, não podemos perder de vista que, após o trovadorismo, surgiu o humanismo aí no século XV, né? E que ele é um movimento de transição, transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, ou entre o trovadorismo e o Renascimento. Ou seja, gente, às vésperas do período renascentista e do período classicista, surge aí quem? O humanismo. E foi, como eu já falei, um período transitório. Em função de quê? Em função da permanência das ideologias ligadas à Igreja Católica, que tanto já falamos, né? Que é o teocentrismo, mas uma antecipação do antropocentrismo. Nesse momento, o teocentrismo, lembram-se, gente, de que teocentrismo, Deus como centro do mundo. E a estrutura hierárquica medieval, né? Ou seja, nobreza, clero, povo, ela vai sair de cena e vai dar lugar ao antropocentrismo, homem como centro do mundo. Lembra do homem vitruviano, que nós conversamos muito a respeito dele? Pois é. E esse último, o homem no centro do mundo, é justamente aí o ideal central do humanismo renascentista. Tudo bem? Pessoal, essa época, né,
ela reflete um grande avanço aí comercial, cultural, intelectual e o desenvolvimento da produção literária. Vocês se recordam que nós falamos sobre a prosa historiográfica de Fernão Lopes, a poesia palaciana de Garcia Rezende, mas, assim, a principal forma de produção mesmo foi o teatro de Gil Vicente, onde está inserida a nossa obra, foco da aula de hoje, O Alto da Barca do Inferno. Vamos ver? Com vocês, então, abrindo as cortinas aqui, teremos o quê? Gil Vicente. Pessoal, quem foi Gil Vicente, né? Na aula passada, a professora Juliana discorreu bastante a respeito dele. Então, hoje, vamos agregar mais algumas informações sobre ele ou até revisar, né? Então, vocês sabiam que Gil Vicente, além do grande dramaturgo que foi, ele também foi poeta, gente? Mas, obviamente, ele se destacou muito mais no teatro, com a produção de diversas peças, sobretudo os autos e as farsas. A produção completa de Gil Vicente constitui-se de 44 peças, sendo 17 em português, 11 castelhana e 16 bilíngues, né? Ele é o pai do teatro português e de sua obra merecem destaque O Velho da Horta, que será cobrado no Paz, então, muito importante, O Alto da Barca do Inferno e a farsa de Inês Ferreira. Pessoal, poderíamos ficar aqui a manhã toda falando a respeito de Gil Vicente, mas precisamos abreviar um pouquinho o nosso estudo sobre sua biografia. Então, vamos dizer que ele morreu em um lugar desconhecido, talvez em 1536, não se tem tanta certeza, né? Imagina-se que tenha sido nessa época, tendo em vista que a partir dessa data se deixa aí de encontrar qualquer referência ao seu nome nos documentos, né? Dessa época. O Teatro Vicentino. Pessoal, o Teatro Vicentino, como vocês já viram, ele teve início em 1502, com a peça Monólogo do Vaqueiro, também chamada de Alto da Visitação, né? Antes de Gil Vicente, no século XVI, né, o teatro propriamente dito não era conhecido em Portugal, né? E é importante nós falarmos que o teatro vicentino ele tem como característica principal a sátira, gente. A sátira de fundo moralista. Gil Vicente ele criticou, pessoal, todas as camadas sociais. Ou seja, a nobreza, o clero e o povo, não é? Apesar, gente, de sua extrema religiosidade, o alvo de suas sátiras era o clérigo, né? Os padres, a igreja, que se entregava, principalmente o padre, que se entregava, gente, enlouquecidamente aos amores proibidos naquela época, à venda de indulgências, à depravação dos costumes, ao misticismo e ao mundanismo, né? Gil Vicente ele cria figuras que representam a religiosidade ou não, né? E ele vai falar sobre o comportamento dessas pessoas a partir dos discursos delas, que são diferentes das práticas, não é? Ele vai mostrar o quanto uma grande parte da sociedade, gente, era hipócrita, né? É interessante, gente, que Gil Vicente ele foi muito interessado, né, na sociedade da época. E para quê? Justamente para mostrar, para conduzir, né, os personagens que ele criava
como se fossem assim um reflexo dessa sociedade da época, né? Gil Vicente, ele criticou, gente, o frade. Ele criticou do frade ao papa, né? No que diz respeito, no âmbito dos fiéis, ele criticou aqueles que rezavam mecanicamente, né? Os que solicitavam a Deus favores pessoais e aqueles, gente, que iam para a missa, que assistiam às missas por uma obrigação social. Uma outra classe, gente, que foi muito criticada foi a baixa nobreza, representada pelo fidalgo, né? Ou seja, o nobre, que naquela época já estava bem decadente. E é interessante ressaltar que ele tinha um carinho muito especial pelos lavradores. Por quê? Porque ele considerava que o lavrador era aquele que constituía o verdadeiro povo. E normalmente os lavradores ou lavrador, eles eram vítimas da exploração de toda a estrutura social daquela época. Além disso, ele também contemplou outros tipos, né? Como o judeu ganancioso, a velha beata, o médico incompetente, a mulher adúltera, o padre corrupto, né? A alcoviteira, sabe o que é alcoviteira? Aquela que fica arrumando namorado para um, para outro, né? O velho apaixonado que se deixa roubar, entre outros, né? Gil Vicente, pessoal, não tinha preocupação de fixar tipos psicológicos, mas sim sociais. Gente, isso é muito importante para nós. Então, ele punha em relevo os vícios da época, né? Então, ele ridicularizou a incompetência dos médicos, colocando isso num texto dele, na farsa dos físicos. Ele falou do relaxamento dos costumes clericais, né? No clérigo, em obras como No Clérigo da Beira, No Alto da Barca do Inferno e Na Face de Inês Pereira. É importante, gente, lembrar que a maior parte das personagens do seu teatro, gente, não tem nome de batismo. Eles são designados pela profissão ou pelo tipo humano que representam. Vamos ver isso a seguir. De uma maneira bem rápida, podemos dizer o seguinte, gente. Gil Vicente e o teatro em Portugal. Então, a visão dele é extremamente crítica da sociedade da época. Seu teatro é de fundo moralista, nós não podemos esquecer isso. Ele vê na restauração da pureza da religião católica o único caminho para a salvação, tá? Ou de salvação. E ele expressa uma visão teocêntrica numa época de crise dos valores medievais. Principais peças: A Farsa de Inês Pereira, O Velho da Horta, Alto da Barca do Inferno e Alto da Alma, que uma outra circunstância nós vamos comentar. Vamos então abrir as nossas cortinas para conhecermos a obra de hoje, pessoal? O Alto da Barca do Inferno? Olha só, gente, temos aí duas barcas. Personagens em julgamento. Que personagens são esses? Eu já dei algumas dicas, né? Então, aqui nós temos a barca do diabo e a barca capitaneada pelo anjo. Então, uma capitaneada pelo anjo, outra capitaneada pelo diabo. Quem é que vai para essas barcas? Vamos ver? Bom, pessoal, antes de mais nada, vamos revisar um pouquinho o que é um alto. Então, alto é uma designação genérica da peça, mas uma peça pequena, uma pequena representação teatral. Ela é originária, né, lá da Itália, né, da época da Idade Média. Primeiramente teve um caráter religioso, depois se tornou mais popular, né, isso para distrair o povo, né. A sua linguagem é bem simples, a extensão é curta, normalmente compõe-se de apenas um ato, gente. Ela apresenta elementos cômicos ou intenção moralizadora, a gente vai ver isso.
Suas personagens simbolizam aí as virtudes, né, os pecados, ou representam anjos, demônios, santos, né? E foi Gil Vicente, gente, que introduziu esse tipo de teatro lá em Portugal. E aí, agora nós temos aí, ó, uma imagem diferente, mas continuam a ser duas barcas. Olha só, quem é que vai para a barca capitaneada pelo anjo? Quem é que vai para essa barca aqui, capitaneada por esse diabo? Olha, chamando vocês aí, ó. Bom, gente, o arco, o alto da barca do inferno, gente, também é conhecida como alto da moralidade. Então, é uma obra de dramaturgia. Ela foi escrita em 1517, gente, mas ela só foi encenada em 1531. Ela traz uma alegoria acerca das ações humanas na Terra, tá bem? Ela faz parte de uma trilogia, ou seja, três barcas, né? Três obras que falam aí de barcas, né? Então, então vai ser Alto da Barca do Inferno, Alto da Barca do Purgatório e Alto da Barca da Glória. Nós temos, gente, aqui no Alto da Barca do Inferno, justamente a história do purgatório, não é? Que é representado aí simbolicamente por um porto onde os mortos na terra vão encontrar barcas que os levarão ou para o céu ou para o inferno. Tudo bem? Por meio dessas alegorias, gente, Gil passa uma mensagem bem moralizadora, né? As figuras que agiram de maneira incoerente com os dogmas da igreja vão para a barca do inferno, querendo ou não querendo. Quem agiu de maneira positiva, ligada às perspectivas da igreja, irá para a barca do céu como anjo. Muito bem. Aqui tem uma imagem, gente, como se fosse aqui um porto, né? Olha só, vamos imaginar, trazendo para os dias de hoje, que essas aqui seriam as nossas duas barcas, né? E aqui ficariam as pessoas aguardando. Olha lá. Gente, nada mais, nada menos. É, o alto da barca do inferno representa o juízo final católico, não? Então, apregoado pelo catolicismo. Só que de uma forma o quê? Satírica e com um forte apelo moral, né? O cenário é um porto onde se encontram aí as duas barcas, os comandantes ou barqueiros, o anjo e o diabo, que aguardam os mortos aí, que são as almas, né? Que seguirão ao paraíso ou ao inferno. Gente, a maioria dos personagens, vocês vão observar, elas vão para o inferno. E por quê? Por que elas seguirão na barca do inferno, né? Porque foram pessoas trapaceiras, avarentas, interesseiras e que cometeram os mais diversos tipos de pecados. E, gente, nós temos uma cena de representação contemporânea do alto da barca do inferno. Nós não podemos deixar de dizer, né, que além de fazer parte dessa trilogia, a peça ela é escrita, gente, em versos, e em versos de 7 sílabas poéticas. Lembram disso? Que são as redondilhas maiores. Quando nós vamos lá fazer a expansão, se nós pudéssemos fazer isso nesse momento, nós iríamos encontrar versos com 7 sílabas poéticas. Tem apenas um ato, né, gente? Esse alto da compadecida, e é dividido em várias cenas. Hoje, especificamente, nós vamos nos ater à cena 6. Não estão daí, não. Gente, a linguagem ela é bem coloquial. É uma linguagem simples, mas simples para aquela época. Se nós hoje pegarmos, nós vamos observar que nós vamos ter dificuldade para ler, tá? Gente,
É interessante que Gil Vicente, ele até acrescenta, gente, palavras de baixo calão para aquela época, né? Os famosos palavrões hoje, né? Ele acreditava que isso facilitaria a compreensão das pessoas. E por meio, gente, das falas desse personagem, é interessante que a gente pode observar a condição social de cada um dos personagens. E na obra ele questionava muito a questão dos vícios, as virtudes daquela época. E a ideia de moral religiosa é a principal ideia de Gil Vicente. Bom, pelo destino das almas, gente, de alguns personagens, a obra satiriza o juízo final do catolicismo. Isso eu quero fazer questão de enfatizar, além da sociedade portuguesa do século XVI. A alegoria do juízo final é um recurso, gente, que o Gil Vicente utilizou mediante aos seus personagens, o diabo e o anjo. Cada personagem possui uma simbologia que é associada à falsidade, à ambição, à corrupção, à avareza, à mentira, à hipocrisia e outras, né? É interessante a gente lembrar, gente, que Gil Vicente ele apresentava ali as peças no palácio, né? Para os nobres, que era quem na realidade bancava, né? A sua produção artística. E isso acabava, gente, tendo um fundo assim moralizante, né? Acabava moralizando a ação dos nobres, né? Por isso, os textos eram chamados de moralizantes. Pessoal, é interessante que nós lembremos aspectos ligados às personagens. As personagens dessa obra são divididas em dois grupos: as personagens alegóricas e as personagens tipo. As personagens alegóricas, gente, nesta peça, se refere ao anjo e ao diabo, por isso que eu falei de alegoria, que representa, respectivamente, o quê? O bem, o mal, o céu e o inferno. Então, ao longo aí de toda a obra, essas duas personagens vão funcionar como se fossem juízes, né? Por quê? Serão justamente elas que vão julgar as almas, levando em conta os pecados das almas, né? Aí na vida terrena, né? Ou seja, das pessoas. E as personagens alegóricas, gente, elas vão servir justamente para dar um corpo, dar uma alma, né? A esses humanos, a deuses, anjos, diabos, virtudes, né? A fama, as estações do ano, as serras, os planetas, né? E as personagens tipo, gente, nesse grupo estarão inseridas todas as outras personagens restantes aí do alto, ou seja, o fidalgo, o zeneiro. Você sabe o que é o zeneiro? Gente, o zeneiro é a mesma coisa que a agiota, né? Que são aquelas pessoas que emprestam dinheiro às pessoas que necessitam, mas cobram assim juros altíssimos. Altíssimos, né? Temos aí o parvo. Gente, o parvo é Joane. Quem é o parvo? É como se fosse o bobo da corte, né? Ele tem aí uma função cômica mesmo, né? Muito ligada aos disparates aí que ele vai proferir, que ele vai falar, né? As coisas engraçadas. Temos aí o frade, a alcoviteira, vamos ter o judeu, vamos ter o corregedor, o procurador e os quatro cavaleiros. Que quatro cavaleiros são esses, gente? São os quatro cavaleiros medievais, aqueles que lutaram aí nas cruzadas, né, divulgando as palavras da Igreja Católica. Adivinha qual barca que eles vão pegar? Hum? Então, cada personagem representa uma classe social, por isso que é um tipo, uma determinada profissão ou mesmo um credo, como o judeu. Gente, vamos aos personagens e seus pecados? Olha só, temos aí o diabo. O diabo, gente, ele é o capitão da barca do inferno.
ele que vai capitanear. Já o anjo é o capitão da barca do céu, o fidalgo. Gente, o fidalgo, ele era muito tirano, ele era representante da nobreza, teve uma vida assim, muito voltada para o luxo, e ele vai para onde, gente? Diante disso, para o inferno, para a barca do inferno. O ousaneiro, gente, imagina, um homem ganancioso, era orgiota, né? Gente, por ele ter sido assim um grande avarento na vida, ou duro, né? Ele vai para o inferno. Isso é nem um pouco piedoso. João, que é o parvo, é um personagem inocente, teve uma vida simples. Dizem que ele morreu de difteria, né? Então ele vai lá para o céu. Olha só, até agora só um para o céu, de sapateiro. Gente, era um homem trabalhador. Mas ele roubou, ele enganou seus clientes. Ele vai para onde? Para o inferno. E o frade? O frade é o representante da igreja. Muito bem. Só que tem um detalhe, gente. O frade, ele, naquela época, né, gente, as pessoas achavam que só por serem padres, né, eles já tinham um lugar garantido lá no céu, ó. Então, ele tinha um amante, gente, a dona Florência, que ele, inclusive, na hora que estava lá verificando para qual barca ele ia, ele foi capaz de dizer, não, deixa essa amante aí, que eu vou sozinho, vou sozinho para a barca do, do céu, né? Gente, ele não seguiu, gente, nadinha os princípios do catolicismo, né? Então, Gil Vicente vai utilizar esse personagem aí, gente, justamente para criticar o clero, né? Bom, tínhamos aí a dona Brígida Vaz. A dona Brígida, gente, é uma confeiteira, ela foi condenada por bruxaria, prostituição, né? E ela vai para o inferno. O judeu, gente, olha ele aqui, ó. Bom, ele, vocês acreditam que ele foi recusado tanto na barca do, do diabo, quanto na barca do anjo. Mas no final ele acabou indo para a barca do inferno. Por quê, gente? Porque ele não era adepto ao cristianismo aí, né? O corregedor e o procurador, gente, eles eram representantes da lei. Só que eles usavam a lei em benefício próprio, né? Para interesses aí bem pessoais. E os cavaleiros, conforme eu já falei, né? Os cavaleiros medievais eram 4, e eles lutaram aí para disseminar, né? Ou seja, divulgar, né? No sentido de disseminar, divulgar o cristianismo em vida. E, portanto, gente, eles são absorvidos, eles vão, ó, tem passagem direta aí para o céu. Bom, gente, a sátira é uma sátira social, é implacável, e ela vai colocar em prática um lema, que é rindo, corrige-se os defeitos da sociedade. Imagina. Então, gente, a obra tem, portanto, um valor educativo muito forte, né? A sátira vicentina serve para nos mostrar, tocando lá nas feridas sociais de seu tempo, que havia um mundo melhor, em que todos eram melhores, vamos dizer assim, né? Mas é um mundo perdido, infelizmente, né? Ou seja, a mensagem final, por trás dos risos, é um tanto pessimista, né, gente? Bom, então, pessoal, aqui hoje a nossa cena 6, onde nós temos um questionário no livro de vocês. E vamos conversar um pouquinho melhor a respeito dessa cena, né? Gostaríamos de conversar sobre todas as cenas, né? Desse alto da Barca do Inferno, que é tão interessante. Mas não podemos neste momento. Gente, olha só. Temos aí o nosso frade, né? Que está entre a barca do diabo e a barca aqui, ó, meu pano de fundo, do anjo. Onde que ele vai, hein, gente? O que vocês acham? Vamos conhecer um pouquinho melhor sobre a história dele? E conhecer também um pouco melhor sobre
a obra, né? Olha lá, temos assim, ó, leia a seguir um fragmento do Alto da Barca do Inferno e responda as questões. Gente, vocês vão observar que o que está em amarelo são palavras que talvez vocês não conheçam, né? São palavras diferentes da nossa época atual. Eu vou fazendo uma espécie de tradução para vocês. Então, olha lá. Na cena 6, vamos falar do frade. Qual barco que ele vai? Então ele chega lá no porto, né? Aí o diabo, entrai, eu tangerei, quer dizer, gente, eu tocarei e faremos um serão. Quando ele fala serão, gente, é no sentido de quê? De festa. A gente vai fazer uma festa. Essa, essa dama é ela vossa? Quer dizer, o padre chegou com a sua dama, né? A sua concubina aí. Aí o frade, por minha lá tenho eu, e sempre a tive de meu. Quando fala assim, gente, sempre a tive de meu, quer dizer, e ela sempre foi minha. Aí o diabo diz assim, veste bem, ela é fermosa, ela é muito bonita, e não vos ponham lá grossa. É, quando ele fala lá grossa, no sentido lá de. Quer dizer, as pessoas lá no convento, no vosso convento santo, não proibia você de estar com essa senhora, a parte do princípio, né, gente, que o frade não pode se casar. Aí o frade. E eles fazem outro tanto, quer dizer, eles fazem pior, né? Quer dizer, eles também devem ter outras, devem ter uma mulher, ou fazem coisa bem pior que isso. Que coisa tão preciosa, né? Diz o diabo. Entrai, padre reverendo. Aí o frade. Para onde levais, gente? Aí o diabo. Era aquele fogo ardente. E não temestes vivendo. Gente, observe o seguinte. E o diabo, ele é bem irônico, né? Quer dizer, que você não teve medo, seu frade. Aí o frade. Jura a Deus que não te entendo. E este hábito não me vale, não me vale, quer dizer, não me vale, é como se fosse assim, é, eu tenho aqui um hábito, eu sou padre, né? Eu me orgulho do meu passado, será que isso não vale nada? Né? A minha natureza religiosa, né? Aí o diabo, gente, o padre mundanal, o que é esse mundanal? Quer dizer, mundano, a bezabu vos encomendo. Aí o frade, corpo de santo consagrado pela fé de Jesus Cristo, e eu não posso entender isso. Eu hei de ser condenado? É como se fosse assim, eu, como que eu vou ser condenado? Eu não me conformo com isso, né, gente? Ele está meio revoltado aqui diante da condenação dele, né, gente? Olha só, e ele vai utilizando aqui vários argumentos, né, de natureza religiosa. Aí o frade, um padre tão namorado, gente, namorado naquela época, quer dizer, dedicado, né? E tanto dado à virtude, que tem tantas virtudes, tantas coisas boas, assim Deus me dê saúde, e eu estou maravilhado. Aí o diabo, não coreis demais detença, quer dizer, não pensa mais em ficar se atrasando, deixa de enrolação, embarcar e partiremos, tomareis um par de remo. Aí o frade, não fico isso na avença. Quer dizer, quando ele fala na avença, isso não está no acordo. Quer dizer, ele imaginava que se ele fosse padre, ele já tinha um lugar garantido lá no céu. E agora ele está indo para o inferno? Que história é essa? Pois dada já está a sentença. Já te deu a sentença. Você vai para o inferno e pronto, acabou. Né? Gente, aí já entrando aqui no nosso questionário, trouxe aqui para vocês uma imagem, né, gente, de um frade com a sua senhora. Então, tem um detalhe, né, gente? Será que frade pode ter uma senhora? Pode ter uma esposa? Então, nós temos assim, o diabo, ao receber o frade, estranha a pessoa que está em sua companhia. Deduzam. Qual é a causa desse estranhamento? Gente, o que vocês acham? Eu coloquei assim, ó, um celibatário
não deveria estar acompanhado de uma mulher, e de ser sua, né? Como se fosse sua esposa. No número 2, o diálogo que ocorre entre as duas personagens revela não apenas a condição moral do frade, mas também a de outros membros da igreja. Lembra, gente? O padre falou de outros membros? Quem sabe os outros membros estão fazendo isso aqui, ó. Qual é essa condição? É a mesma da do frade, né, gente? Todos os religiosos, o frade quis dizer que são devassos, conforme se lê lá no trecho, né, pessoal? Na obra. E eles fazem outro tanto, né? Quer dizer, isso está lá na obra, nesse trecho. A questão 3, gente, tem assim: para livrar-se do inferno, o frade apresenta alguns argumentos ao diabo. Identifique esses dois argumentos. Bom, gente, ó, aqui nós temos alguns clérigos, né? Alguns religiosos. Olha só, vamos ver quais os argumentos que o frade apresentou. Bom, primeiro, ele tenta fazer valer o hábito. O que é hábito, gente? Esse hábito é a opção pela vida clérica, né? E são pessoas que usam esse tipo de roupa aqui, ó. Assim como a freira usa também o hábito. E em seguida, gente, ele disse ser um padre tão namorado e tanto dado à virtude. Namorado, lembrando que está associado aqui, tão dedicado à igreja, né? A virtude, gente, é quando ele fala assim, é a qualidade que se conforma com o considerado correto, é um padre tão correto, tem um comportamento desejado pela igreja, né? Do ponto de vista aí da moral, da religião, do comportamento social, tá? Ainda nessa mesma questão, na letra B, pelas respostas do diabo, deduza, o frade deverá ir para a barca do inferno ou para a barca do céu? Por quê? Gente, o que vocês acham? Vocês acham que o padre iria, ou o frade iria para essa barca aqui ou para essa aqui? O que vocês acham diante de todo esse comportamento que a gente já colocou aqui? Bom, com certeza para a barca do inferno, né, gente? Conforme aí o veredito, né? Não cureis de mais detença. Quer dizer, não pense mais atrás, vamos embora. Embarcar e partiremos. Logo, ele acompanhará a gente por, sem muitas delongas, o diabo, né? Bom, pessoal, observem, queria chamar a atenção de vocês o seguinte, nessa parte, nós vemos aqui o padre, o frade, discutindo aí com o diabo, né? Pois o mesmo fala que o lugar do padre é o inferno, quem diz isso é o diabo, né? O que na época, gente, em que essa peça foi feita, foi uma afronta danada, uma crítica contra a Igreja Católica, viu? Porque os padres se achavam divindades, né, gente? E que o paraíso já estava garantido apenas por eles serem padres. Mas Gil Vicente mostra que, na verdade, não importa se alguém ali era padre ou não, sapateiro, enfocado, corregedor, mas, acima de qualquer coisa, o mais importante era o quê? O que você faz durante a vida. E nós? Será que nós iríamos hoje, se a gente fosse fazer um exame de consciência, para a barca do inferno, do diabo, ou para a barca do céu, né? Gente, o julgamento a que são submetidos os mortos, que se dirigem ou à barca do inferno ou do céu, é, na verdade, um julgamento de toda a sociedade, né, gente? Era isso que Gil Vicente queria mostrar. No que se refere ao julgamento do frade, levante hipótese. A intenção do autor é criticar a igreja como instituição ou os homens. O que vocês acham, gente? Olha, eu coloquei assim. A intenção do autor é criticar os maus religiosos, gente, naquela época, que manchavam, né, a imagem da igreja e do cristianismo, tá? Na época de Gil Vicente, o teatro era escrito em versos. Não se esqueçam disso, tá? Observe o fragmento lido. Que tipo de verso foi utilizado? Lembra que eu falei lá atrás? O que vocês acham? Então, era utilizado
a redondilha maior, né? Tipo de verso bastante utilizado aí, usado, né? Durante a segunda metade, ou a segunda época, né? Medieval, conforme se verifica lá na poesia carrelaciana, lembra disso? Pessoal, a nossa peça chegou ao final, não é? Então, nós vamos, antes de fechar as nossas cortinas aqui do Teatro Vicentino, espero que vocês tenham gostado, gostaria de dizer para vocês o seguinte, que o teatro, gente, é uma forma de expressão social e política do homem. Para além da arte, ela vai além da arte ou do entretenimento, né? Seus textos e as encenações, elas são reflexos de formas, de pensamento, de épocas, de vivências sociais. Mais na frente vocês vão conhecer o teatro de Shakespeare, né? E constituem, gente, um reflexo de uma sociedade, né? Então, até a próxima. Quem sabe, de repente, dá para assistir um teatro aí online, né, gente? Bom final de semana para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau, gente.